Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje finalmente chegou o dia da gente fazer aqui, da gente enfrentar um vídeo sobre o livro Quarupi, Mito e Ritual no Alto Xingu, do professor Pedro Agostinho. Professor que eu tive a honra de ser aluno, pelo menos em uma disciplina do meu mestrado. E, bom, infelizmente ele não está mais entre nós. Era um senhor muito simpático, português, muito exigente, muito rigoroso, mas também muito doce do jeito que ele tratava das coisas e um saber assim muito grande, muito profundo a respeito da antropologia, da metodologia, né, da antropologia, dos métodos, do trabalho de campo. E esse livro aqui é justamente o resultado do principal trabalho de campo dele, feito lá no Xingu, do Mato Grosso, né? Nos anos, eu vou chutar 50, mas não tenho certeza, 50 ou 60. Deixa eu ver aqui qual foi o período da pesquisa dele. Bom, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal. 1965. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar, comentar, certo? O canal tá aí com força, crescendo. Toda semana tem 10 inscritos novos, certo? Sejam bem-vindos aos novos inscritos, né? A todos os inscritos. Eu sei que, por alguma razão, 80% dos inscritos não têm assistido os vídeos. Estão inscritos, mas não assistem os vídeos. Só 20% deles. Os outros 80% da audiência é de pessoas não inscritas. Então se inscrevam se você está assistindo o vídeo agora. Então, nós vamos tratar hoje de antropologia, trabalho de campo e o livro aqui do Pedro Agostinho, Quarupi. E eu vou passar agora o spot do Apoia-se para vocês aí conhecerem o projeto. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na Notas de Aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, estamos aqui, continuando aqui com esse vídeo. Vocês viram aí, né, como é o Apoia-se, né? Se você quiser apoiar o canal, clica aí no primeiro link aí da descrição. Clica e apoia o canal. A gente já tem 6 apoiadores no momento, né? Qualquer pessoa pode se inscrever e apoiar, pode contribuir com o mínimo, né? Que é R$1, mas pode contribuir com mais, quanto quiser. E a partir de 60, como eu falei aí no spot, você pode escolher um daqueles livros, certo? Então, vamos lá. Como a gente já viu aqui no canal, pelo menos para quem é mais antigo no canal, mas aí você pode ver aí na playlist de antropologia, o trabalho de campo é como uma espécie de ritual de passagem do antropólogo, do cientista social voltado para a antropologia. E nesse ritual de passagem ele tem a oportunidade, né, que é rara, né, na profissão, apesar de deveria ser mais comum, mas é rara na profissão, de você conviver com um povo, com a sociedade, com a cultura, né, com grupos de pessoas de culturas diferentes, né? Culturas diferentes no sentido mais extremo possível, certo? Culturas diversas à sua, que é aquilo que é mais comum seu. E aí, nesse processo, nessa oportunidade que o antropólogo tem de pesquisar outras pessoas, né, conviver com outras pessoas para entendê-las e pesquisá-las e transformar isso num produto, como esse livro, por exemplo, o antropólogo tem a oportunidade de aprender muito sobre si mesmo, né, e sobre a sociedade humana como um todo, certo? Então é muito difícil
imaginar alguém que tem experiência de trabalho de campo e continuar pensando do mesmo jeito sobre a si mesmo, sobre a sua sociedade e sobre as outras sociedades, né? A gente tende a se abrir para essa variedade de expressões culturais que existem no mundo. O professor Pedro Agostinho, como eu falei na cabeça do vídeo, né, na abertura, ele era português, né, de nascimento, tinha um sotaque bem forte também. E é engraçado que, aí conta as histórias dos colegas dele, né, que ele fazia trabalho de antropólogo, né, com povos indígenas também no sul da Bahia, aqui em Porto Seguro. E aí era um momento curioso em que, quando ele convivia com essas pessoas, essas comunidades indígenas, porque ele era um português chamado Pedro, chegando ali na região de Porto Seguro. Então era uma curiosidade o fato. E ele assim, tinha um barbão, uma barbona assim, né? O cabelo, na época que eu conheci, ele já estava bem branco, bem grisalho. E aí ele já era bastante idoso, né? Ainda envelheceu bastante mais depois. Eu fiz meu mestrado tem 25 anos, então. E ele passava assim muita confiança no que dizia, no que falava, no que problematizava, né? Ele tinha umas expertises assim que é estranhas a nós hoje em dia, né? Ele entendia de explosivos, ele entendia de bússolas, entendia de mapas, de geografia, entendia de números, né? De contagem, de coordenadas, umas coisas assim que a maioria dos cientistas sociais não domina muito. Né? A maioria dos cientistas sociais domina outras áreas, mas ele dominava essas áreas também por causa das origens dele, nas formações dele, como geólogo, se eu não me engano, ou geógrafo, não sei. Deixa eu ver se tem aqui alguma indicação. Só um instante. Bom, não encontrei nenhuma indicação a respeito da formação original dele, mas eu sei que ele dominava essas áreas mais, digamos assim, exatas da geografia e das humanidades, né? E, bom, como eu falei, a experiência dele no Xigu foi final dos anos 60, estava reolhando aqui, entre 1965 e 1969, quando ele conviveu lá com essas comunidades. E tem um cuidado descritivo muito grande a respeito de como funciona essa sociedade. Então, ele não dá para classificar ele como funcionalista, certo? Aqui no canal tem vídeo falando sobre funcionalismo na antropologia, tem um vídeo sobre Malinowski, né, que é o funcionalista assim, mais famoso, o primeiro funcionalista. Mas havia a preocupação de descrever o funcionamento da sociedade, né, o cotidiano da sociedade. É claro que ele se concentrou muito no evento, que é uma mistura de ritual funerário com ritual de renovação social e de casamento, relacionado com as pessoas que morreram. Então, o que acontece? Vou explicar assim em linhas bem gerais, que inclusive ele critica essas linhas gerais, que é geralmente o que é mostrado para os turistas, né, sobre o Quarupi. Então, quando o indígena do Xingu morre, a família junta com outras famílias que também perderam entes queridos, e aí tem famílias com mais posses, outras com menos posses, né, com acesso a bens materiais, para que em um certo momento do ano as pessoas que faleceram, né, que morreram, elas são representadas por troncos, né, troncos de uma árvore local, eu não me lembro qual é a árvore, e aí que é representado aqui na capa por isso aqui, esse tronco aqui, tá vendo? Esse tronco, isso aqui seria o tronco, e aí esse tronco de árvore ele é enfeitado, né, como está mostrando aqui também, ele é enfeitado como se fosse uma pessoa, né, tem esses enfeites, as pinturas, e aí é feito todo um ritual longo, inclusive, não é um ritual de um dia para o outro, né? É um ritual longo, né? Desde o corte da árvore, do tronco, o processo de enfeitar, as proibições, a caça, a pesca, a colheita, todo um processo girando em torno do ritual
para no dia lá, né, as famílias poderem exibir os troncos e esses troncos serem homenageados, né, digamos assim, representando uma espécie de retorno do ente querido que morreu naquele momento do ritual. Então, o tronco, né, o Quarupi, representa aquilo ali naquele momento. E aí, durante o ritual, né, as famílias juntas e toda a tribo, né, toda a comunidade faz o festejo, né, tem as trocas de comidas, bebida, né, a bebida, eu esqueci o nome da bebida feita de milho. Tem o uso da tapioca também, né? Como é o nome da raiz? A mandioca. A raiz que os indígenas brasileiros domesticaram, né? Então, aprenderam a colher, apesar dela ser originalmente venenosa. Então, há todo o ritual, né? Festivo e fúnebre ao mesmo tempo, né? Fúnebre no sentido de que a memória triste da perda do ente querido, mas a alegria do retorno dele para o evento como o Quarupi, né? E aí tem todo o festejo, e aí no final do festejo o tronco ele é descartado, né? Representando que o ente querido ele já foi para o outro mundo, né? Ele não está mais ali, ele só voltou para aquele festejo. Então seria digamos assim, as linhas gerais, assim, bem toscamente explicadas de como funciona, de como acontece o Quarupi. Tem aqui uma foto do, de vários troncos alinhados para o festejo. Aqui, tá vendo? Aí cada tronco desse representa uma pessoa. Aí tem assim uma curiosidade a respeito das diferenças, né, de troncos. É que famílias mais ricas, digamos assim, têm troncos mais grossos e com mais enfeites, né, enfeitando, tem mais ornamentos. Aí durante o Quarupi, durante o evento, acontece a apresentação. Ah, sim, até o negócio do isolamento, das proibições de rapazes e moças. E aí durante o evento, as tribos vizinhas que foram convidadas para a cerimônia, né, trazem as jovens para serem apresentadas aos jovens que estavam em reclusão para poder gerar os casamentos, né, de aliança entre as tribos, né, entre as aldeias diferentes. Que aí é daí que o Pedro Agostinho vai puxar muito da questão do estruturalismo do Levi-Strauss, em que ele mostra como as aldeias elas fazem as alianças através desses casamentos. E esses casamentos são evidentemente com aldeias diferentes, justamente para que haja a saída da mulher de uma família, né, de um laço familiar para outro, para evitar o incesto. Né? E tem a questão do tabu do incesto, como sendo uma regra geral em todas as culturas. É uma coisa que a antropologia detectou, né? Que todas as culturas têm algum tipo de tabu de incesto, e no caso dos indígenas do Xingu, a maneira de evitar o incesto seria justamente que as mulheres, que aí novamente é uma interpretação estruturalista, as mulheres de uma família, de uma aldeia, se casam com os homens da outra aldeia, né, para que não haja o intercruzamento, não necessariamente consanguíneo, né, evitar consanguinidade em comunidades pequenas é uma coisa difícil, mas pelo menos diminui o impacto na questão das alianças, não em questões biológicas, né? A função aí do tabu do incesto é por questões sociais, não por questões biológicas, como muita gente acredita. Deixa eu ver o que mais eu posso chamar a atenção aqui do livro do Pedro Agostinho. Tem algumas curiosidades bem interessantes sobre o modo como as diferentes famílias, né, dentro da aldeia se comportam e se relacionam. As pessoas muitas vezes têm uma ideia meio deslumbrada a respeito da comunidade indígena, como se a comunidade indígena fosse totalmente livre de conflitos. Isso é impossível, né? Existem conflitos, discussões, né? Tem uso
uso dos rituais mágicos para tentar prejudicar o outro, porque o outro causou tal coisa. E tem a questão das relações entre gêneros, né, dos trabalhos feitos por homens, trabalhos feitos por mulheres. Então, uma coisa que sempre se nota muito é que durante o processo da agricultura, nessas sociedades, o homem planta, né, o homem planta a mandioca, mas quem colhe, que inclusive é um trabalho mais pesado, é a mulher, porque o trabalho de lidar com comida é um trabalho feminino, segundo essa cultura. Então, colher a mandioca é trabalho da mulher, que depois vai processar para transformar no alimento. O Pedro Agostinho também, por ser um ótimo linguista, né, ele tem aqui uma apresentação linguística bem forte, que provavelmente também é influência da linguística do Saussure, né, Fernando Saussure, que influenciou o Lévi-Strauss. Então ele explica algumas coisas bem interessantes, mas que eu não domino, eu realmente não me arrisco a entender isso aqui, de modos diferentes de pronúncia de certas letras, de certos sons da, da língua, né, dos xinguanos, né? E aqui tem inclusive as diferentes línguas, as diferentes etnias, diferentes línguas. Tem os Camaiurá, Cuicuro, Cuicuro. Tem um acento no segundo U. Uaurá, Tuscarramãe, e branco, pela convivência lá na região. Aí tem uma tabelinha aqui mostrando isso. Vocês veem que eu não estou inventando. A Organização Social e Econômica para o Quarup. O Quarup movimenta a economia, não a economia como a gente entende, apesar deles usarem dinheiro também, né? Veja que isso aqui era nos anos 60, publicado nos anos 70, né, do século 20. Hoje, com certeza, o Quarup ele movimenta a economia mais ainda, porque a própria afirmação étnica do povo do Xingu, inclusive com as ameaças recentes, né, que aconteceram sobre os povos indígenas, fazem com que eles se afirmem mais ainda como atividade, como atração, justamente para atrair turistas. Então tem uma movimentação econômica grande em cima do Quarup. Então o ritual, o evento, ele move a economia porque ele faz com que, semelhante de certo modo ao que o Kula, né, o Kula tem na economia, na movimentação da economia Trobian, lá descrita pelo Malinowski, em que todo o circuito de comércio dos barcos, né, dos navegadores pelas ilhas Trobian, fazia com que houvesse toda uma movimentação daquelas sociedades, né, de cada aldeia, de cada povo, de cada grupo diferente. Então aqui também há isso, porque as aldeias todas se envolvem, certo? Então todas as aldeias, uma aldeia está fazendo um Quarup naquele momento, aí as outras são convidadas justamente porque elas participam com contribuições e levam as moças, né, as jovens, para ser apresentadas, para poder gerar daí os casamentos de aliança. Então todo esse processo vai mobilizando, movendo todas as atividades, a caça, a pesca, a agricultura, a colheita, o cozimento, o processo de defumar peixes, todas são atividades econômicas. Nós aqui, né, temos dificuldade de entender como atividade econômica porque a princípio não envolve dinheiro. Claro, envolve dinheiro de maneira marginal, porque existe dinheiro, existe compra de produtos, né, com a sociedade existente também lá, né, as comunidades não indígenas existentes lá, né, tem a compra de fumo, de bebida alcoólica, açúcar, suponho, né, hoje em dia deve ser mais presente ainda, coisas assim que não tem, que eles não conseguem produzir. Então tudo isso é movimentado também, além das movimentações normais, regulares das aldeias. Cerimônia, o ciclo do Quarup, então ele vai falar dos ritos funerários, né?
tem um período em que a viúva e o filho mais velho, mais novo, tem uma série de coisas que não podem fazer durante o período pré-Quarupi, só pode fazer depois, só nesse momento é que o filho mais velho que vai assumir a posição, ele pode sair do lugar onde ele está isolado e aparece, ele vai ganhar permissão para poder tocar um certo instrumento musical, que as mulheres não podem ver aquele instrumento musical. Então tem uma série de problemas, né, de questões que são desenvolvidas durante esse processo de ritual funerário, mas tudo centrado no ápice, né, no momento culminante, que é quando o Quarupi representa a presença do ente perdido, né, do ente que morreu, ali na aldeia de novo. E aí as pessoas se emocionam, né, as pessoas choram, as pessoas riem, as pessoas dançam. Tem, durante, se eu não me engano, durante o ritual completo, né, tem os torneios de ruca-ruca. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Aqui. Deixa eu ver se tem. Aqui o pessoal pintando, ornando o Quarupi, fazendo uma ornamentação do Quarupi com as pinturas. Não tem aqui, mas tem os torneios de ruca-ruca durante o período festivo. Aqui é a exibição das flautas que saem da reclusão para serem tocadas. Tem a dança coletiva. Aqui é a dança coletiva e aqui é a posição do ruca-ruca. Aqui é a dança coletiva e aqui é a posição do ruca-ruca. Que é uma luta, né, semelhante em alguns aspectos à luta greco-romana, aqui o ruca-ruca. Aqui novamente a luta aqui. O objetivo é tocar a coxa do adversário. E aí tem uns balões, tem as bebidas, tem as trocas. Aí aqui ao final, como os troncos são deixados, digamos assim, eles voltam a ser simplesmente troncos. Aqui é quando a jovem é apresentada à comunidade, a jovem que já está pronta para poder se casar. Muita coisa pode parecer estranha para nós, né, urbanos, pessoas urbanas, mas se você pensar bem, vários processos do nosso cotidiano se enquadram nesse processo de, por exemplo, ritos funerários, né, ritos festivos, momento em que, festa de debutantes, por exemplo, em que a jovem, né, quando chega aos seus 15 anos, faz uma festa meio que para se apresentar à sociedade como estando já no momento de poder encontrar um futuro marido, alguma coisa assim. Ainda tem muito dessa coisa. Então, mesmo que não seja exatamente isso, mas esses processos rituais de apresentação, de demonstração, né, ainda são presentes em nossa sociedade também. E aí a gente vê um ritual desse, né, de uma sociedade diferente, e aí a gente tende a relatividade, a gente questiona um pouco como é a nossa realidade. E aí a gente vê que a nossa realidade ela é tão construída, tão arbitrária quanto qualquer outra. Então, para os outros, talvez, nossos hábitos, nossos costumes sejam estranhos, né? Sejam meio bizarros. Do mesmo jeito que a gente olha para uma outra sociedade e acha a mesma coisa. E isso é uma coisa muito legal a respeito da antropologia como um todo. Sei que a gente não consegue sair do nosso sistema, mas a gente consegue perceber com mais cuidado as diferenças dos outros sistemas, das outras sociedades, e olhar com um olhar menos preconceituoso, né, a respeito desses outros povos, desses outros costumes. Certo? Bom, eu acho que é isso, sim, não foi bem assim um resumo do livro, né? Eu sugiro que você leia, porque o livro tem muita coisa interessante, além dos relatos, tem uns diagramas aqui das aldeias, mostrando qual é o caminho da dança, por exemplo. Eu imagino Pedro Agostinho
nos anos 60, lá com seus 30 para 40 anos de idade, assistindo esses rituais, esses eventos e desenhando esses diagramas de como os homens saíam de uma cabana e tocavam a flauta até outra cabana, e na outra cabana saíam as mulheres e vinham e seguiam, aí depois a aldeia toda ia e circulava. Muito interessante isso, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, né? Deem uma olhada no livro se puder. Esse livro, apesar de assim ser antigo, mas você consegue encontrar ele para comprar na estante virtual, por exemplo, né? Em vários sebos tem. Então eu recomendo, se você se interessa por antropologia, por trabalho de campo ou por conhecer culturas diferentes em nosso país mesmo, né? Esse povo, né, dos Xingu, essas etnias do Xingu vivem lá hoje, né? São contemporâneos da gente, não são povos primitivos nesse sentido, eles são povos contemporâneos nossos e que têm, apesar, evidentemente, da atualização de todos os processos, né, e modernização e acessos a muitas coisas ditas atuais, modernas, etc., são uma cultura diferente existente hoje que a gente pode conhecer melhor, não só no livro, mas também procurando saber mais, que é muito da antropologia mesmo, se você se interessa por antropologia. Então eu vou ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Deu like, né? Claro, se você curtiu. Se você não curtiu, dê o like também para ajudar o canal. Se inscreva no canal se não está inscrito, né? Apoie o canal, vá aí no Apoia-se, certo? Clica aí, é rapidinho, você vai consegue lá apoiar o canal e conquistar recompensa se você apoiar com mais de R$60, certo? E compartilhe, comente o vídeo, comente bastante, coloque comentários, perguntas, né? Diga aí se você por acaso foi aluno de Pedro Agostinho, ou se você por acaso é do Mato Grosso e conhece a região do Xingu, quer dar alguma notícia. E participe e continue vendo aí os vídeos, as playlists e acompanhando todas as novidades do canal. Toda semana tem novidade na terça, na quarta e na sexta. E de vez em quando eu coloco um shorts também aí, só de graça, assim, só para divertir. Mas terça, quarta e sexta são os dias de estreias no canal. Então fiquem ligados aí e até o próximo vídeo.